Hoje nós vamos continuar aí os nossos estudos de concentração de soluções. A gente falou de concentração comum, molaridade, que é a concentração em mol por litro, e título, que é a concentração em porcentagem, que pode aparecer também. Lembrando que a gente nunca calcula usando a porcentagem, sempre atribui os valores sem usar porcentagem nos cálculos, tá bom? Outra coisa é não confundir molaridade com molalidade. Professor, é o Cebolinha que está falando? Não. Molaridade é o que a gente viu, é a concentração em mol por litro. Molalidade é o que a gente vai ver hoje, que é a relação entre o número de mols do soluto entre a massa do solvente. E essa massa do solvente a gente vai observar em quilograma. Tá? Então tem toda uma parte para você resolver ir usando isso em número de mol por quilograma. Acontece que às vezes os exercícios colocam tudo em grama, então basta você saber calcular isso e relacionar e colocando as unidades em grama. Também a gente vai ver frações molares. O que são frações molares? Tem dois tipos, a fração tanto do soluto quanto a fração do solvente. E é isso que a gente vai começar vendo agora. Outra coisa, eu passei para vocês alguns exercícios, tiveram aí poucas dúvidas, espero que vocês estejam fazendo esses exercícios de concentração de soluções. Se você tiver dúvida, você converse comigo, porque tem alguns exercícios que são mais chatinhos de ser resolvidos. Então, eu preciso que vocês entendam isso daí, porque é muito cobrado e tirando estequiometria, os meninos têm mais confusão ao resolver problemas envolvendo concentração. Por quê? Porque aparecem muitas fórmulas, ou se você for resolver em regra de 3, também aparece muita regra de 3 que você não consegue relacionar ali as questões e acaba se perdendo. Então tentem resolver para vocês verem qual o seu ponto de erro, qual a sua dificuldade, onde você precisa melhorar para ficar fácil essas questões. Claro, tem muitas questões que são muito mais complicadas, envolve outras relações, mas se você sabendo o básico ali, você consegue pegar aquela questão e tentar resolver e ver o que está faltando ali para você fechar e não se preocupar mais com concentração de soluções, beleza? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar primeiro de frações molares. Essas frações molares são representadas por um X assim, tá? Esse X, ele pode aparecer como X1 e também pode aparecer como X2. Sempre que eu estiver falando de quantidade em número de mols, o que é quantidade em número de mols? O N. Aquele N, número de mols, é a quantidade em matéria em número de mols. Eu estou falando do X1. Então, aqui eu estou resolvendo problemas envolvendo soluto. Quando eu tiver X2, eu estarei resolvendo problemas que envolvem a quantidade em número de mols de solvente. Lembra lá que eu falei para vocês que quando tem M1 é massa do soluto. Se tiver M2 é massa do solvente. Então sempre que tiver M2 é massa do solvente. N2, número de mols do solvente. X2, fração molar do solvente. Tá? Então sempre que aparecer questões e você for calcular, use essas relações para você não esquecer. Beleza? Outra coisa. X1, como eu falei para vocês, será número de mols do soluto pelo número de mols da solução. Quando não tem coeficiente nenhum, eu estou falando da solução. Bom, então se eu estou falando da solução, eu estou dizendo o seguinte, N1 mais N2. Isso daqui é a fração molar em relação à quantidade em número de mols do soluto. Aqui eu vou ter o mesmo tipo de relação.
Só que, ao invés de ser N1, eu vou colocar N2, porque eu estou falando do solvente. Solução é normal, é o N. Então, a solução é N1 mais N2. Essa é a relação de fração molar do solvente. Fração molar do soluto, fração molar do solvente. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem como que aparece isso. Essas frações molares, você pode calcular dessa forma, e elas serão adimensionais. Por que que serão adimensionais? Aqui não é número de mol, aqui também não é número de mol, então mol e mol eu não vou ter a relação entre as unidades de medida. Então aqui, como no título, eu não vou ter unidade de medida. Às vezes, pode aparecer para você alguns exercícios relacionando a porcentagem. Então, pode aparecer envolvendo porcentagem. Você calcula a fração molar do soluto, achou o valor, multiplique por 100. Porcentagem, você vai multiplicar por 100 e vai encontrar o valor em porcentagem. Então, olha só. Se tiver, por exemplo, eu tenho uma solução aqui. Vou preparar uma solução. E nessa solução eu vou adicionar, vamos lá, vou colocar aqui 160 gramas de NaOH. Aqui o meu solvente será a água. Eu estou falando aqui de hidróxido de sódio, né? Então, meu solvente aqui eu vou colocar a água como solvente. Vou colocar 216 gramas de H2O. 216 gramas de água. Então, eu tenho uma solução e eu quero saber o seguinte: qual a fração molar, tanto do soluto quanto do solvente? Eu quero saber a fração molar do soluto e também quero saber a fração molar do meu solvente. Lembrando, então, que o que foi adicionado é o soluto e o que vai dissolver o soluto é o solvente. Bom, aí a prova pode te dar tanto a tabela periódica quanto as informações. Eles vão lá e colocam no cantinho lá, ó. A massa molar do sódio é 23 gramas por mol. A massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol. E a massa molar do hidrogênio é 1 grama por mol. Então, coloco essas informações para vocês e quer que você descubra tanto a fração molar do soluto quanto a fração molar do solvente. O que você vai fazer? Aqui não é número de mol, então número de mol eu descubro de que jeito? Eu vou colocar aqui do soluto, vai ser a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto. Então, se a gente quer encontrar o número de mol do soluto aqui, o que eu vou fazer? Ó, N1 vai ser igual, vou fazer de preto aqui, a massa do soluto é 160. 160 gramas foi o que foi adicionado. O que adicionou ali na solução. Aqui eu tenho o sódio 23, o oxigênio 16 e o hidrogênio 1. 1 mais 16, 17, com 23, 40. Então a massa molar do meu soluto é 40 gramas por mol. Se você não sabe fazer isso, direto ali, calcular a massa molar, volta um pouquinho aí, para o vídeo, tenta ver como que calcula essa massa molar, tá? Então, a massa molar você vai somar as massas que aparecem lá na tabela periódica dos elementos em relação ao composto. Então, você soma as massas molares de todo mundo. Então, o número de mol do meu soluto será o seguinte, ó. 16 por 4 dá 4. Sobrou o quê? Mol. Então, N é a quantidade em número de mol. N1 é 4 mol. Já dá para mim calcular isso daqui? Já calculei isso daqui? Já dá para mim calcular a fração molar? Eu tenho N1, mas eu tenho N2? Não, então eu já vou lá e calculo N2. Então, N2 será o seguinte. A
a quantidade em matéria do solvente pela quantidade em matéria da solução. O N2 será a massa do solvente pela massa molar desse solvente. Como eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio, a massa molar da água vai ser 16 mais 2, 18. Então vai ficar assim, ó. Eu tenho 216 gramas por 18 gramas por mol. Então, fazendo essa continha aqui, N2 vai ser 216 dividido por 18, aqui é 1, sobra 3, 6, 2. Então, fica 12 mol. Grama, grama, cortou, sobrou 12 mol. Agora eu já tenho N2, tenho o valor de N2. Então, eu já sei qual que é a qual que é o número de mols da solução. O número de mols da solução vai ser, ó, N1 mais N2. O número de mol da solução será 4 mais 12. O número de mol da solução é 16 mol. Tranquilo até aí? Então, eu achei o número de mols. Ele quer saber a fração. Agora é só jogar na formulazinha que eu sei a fração. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, a fração do soluto. Vai ser o número de mol desse soluto pelo número de mol da solução, que é 16. Então, 4 dividido por 16, isso aqui é 1/4, não é? 1/4 é o mesmo que 0,25. Lembrando que aqui é mol e aqui é mol, não vai ter o quê? Unidade de medida. Se eu quero transformar isso para porcentagem, o que eu vou fazer? Multiplicar por 100. Então, se eu multiplico isso daqui por 100, eu tenho 25% é a minha fração molar do soluto. Agora, para achar do solvente, a mesma coisa. O número de mol do solvente é 12, pelo número de mol da solução, 16. Se a gente simplificar isso aqui por quarto, vai dar 3/4. 3/4 é 0,75. 0,75 eu vou ter em porcentagem 75%. 75% do solvente. Beleza. Bom, o que vocês observaram aqui? Professor, eu tenho 25% de soluto e 75% de solvente. Então, nessa solução, a soma entre a fração do soluto e a fração do solvente tem que dar 100%? É isso mesmo. Olha, a soma de x1 mais x2 tem que ser sempre igual a 1. 0,25 mais 0,75 igual a 1. Ou, se a gente for falar de porcentagem, x1 mais x2 tem que dar sempre o quê? 100%. Ou seja, a relação aqui, ó, da fração molar, essa fração molar ela vai ser menor que 1 e maior que 0. Então você sempre tem que lembrar disso daqui, quando a gente estiver falando de fração do soluto e fração do solvente. A fração, a soma dessas frações tem que dar 1 ou 100%, e esse x da fração, ele sempre vai ser o quê? Menor do que 1. Sempre vai ser menor do que 1. Se você calcular só um desse daqui, vai ser menor do que 1. Tranquilo? Outra coisa, pessoal. Não fique pensando que às vezes o exercício pode aparecer desse jeito, né? Eu coloquei aqui a massa do soluto. Pode aparecer fácil, já te dá o número de mols e te pede a fração, já te dá o número de mols, é só você jogar e saber calcular isso daqui. Mas também pode te dar a fração, o valor da fração em porcentagem, e aí você nunca vai usar. Por exemplo, te dá lá 25%. Eu tenho uma fração molar do soluto de 25%, uma fração molar do solvente de 75%. E eu quero achar qual que é a massa do soluto envolvendo aí nessa solução.
Então o exercício ele pode brincar e variar com você através dessas formas, tá? Variar e mexer com a sua cabeça através desses tipos de calcular, tá? Então a maioria dos exercícios que são mais complicadinhos são exercícios que não te dão determinados valores ou te dão ali muitos valores que você tem que saber jogar e calcular isso daí. Tranquilo? Mas exercício, o próprio nome já fala, né? Ninguém fica musculoso sem fazer exercício. Então tem que fazer exercício. O cérebro também precisa desses exercícios para vocês alimentar e saber resolver muitas questões. Falamos então de frações molares. Agora a gente vai para a parte de molalidade. Molalidade não é molaridade. E eu vou mostrar para vocês o que é molalidade. Bom, nas questões, é bom eu falar isso para vocês, nas questões aí que envolvem aquele trabalho, né, que vocês pediram, tal, sobre questões, eu coloquei ali questões envolvendo concentração de soluções. Então, são questões que vocês vão trabalhar já, concentração, titulação, diluição, tudo que estiver envolvendo essa parte de soluções, beleza? Então, tudo que eu estou demonstrando para vocês aqui já vai ser uma ajuda para vocês resolver também aquelas questões. E aí, se vocês tiverem dúvidas, já perguntem aí, já falem comigo sobre aquelas questões também, tá? Então, vamos lá. Molalidade. Essa molalidade, eu vou representar ela por W. Eu não, né? Os químicos já representavam ela por W, tá? Eu só estou usando. Então, molalidade é W. Esse W quer dizer o seguinte, essa molalidade. Eu estou falando do número de mols do soluto pela massa do solvente. Opa, você já viu uma diferença. Até agora, todas as formulazinhas que a gente usou, a gente colocou soluto e solução, soluto e solução, soluto e solução, sempre relacionando tanto o soluto quanto a solução. Agora eu coloquei para vocês o seguinte, soluto, número de mols do soluto, e a massa do solvente. Então isso daqui, cuidado, não é solução, é a massa do solvente. Unidade de medida tem? Tem. Isso aqui é mol. E essa massa do solvente aqui é quilograma. Então essa agora que é a diferença de molalidade. Número de mols pela massa do solvente, e essa massa do solvente em quilogramas. É isso aqui, molalidade. Só essa formulazinha. Só que, claro, lembrando que N é número de mols é a massa do soluto, dividido pela massa molar desse soluto, daquele composto que está sendo adicionado ali. Bom, esse M2, ele está em quilograma, mas às vezes ele pode aparecer em grama. O exercício pode te dar toda a questão ali, envolvendo a quantidade em gramas. Então, o que você tem que saber? Que M2 em quilograma é a mesma coisa que eu pegar esse M2 em grama, a quantidade em grama, e dividir por 1000. Não é isso? Pensa no seguinte, se eu tenho aqui 1000 gramas, divido esse valor por 1000. 1000 dividido por 1000, eu tenho a massa que é 1 quilograma. 10.000 gramas dividido por 1000, eu vou ter 10 quilogramas. Então, a massa em quilogramas é o valor em gramas dividido por 1000. Às vezes, os exercícios gostam de colocar tudo em gramas. E se ele quer achar o valor em quilograma, você tem que pegar esse valor do solvente ali, o valor da massa do solvente, e dividir por 1000. Tranquilo? Eu sempre gosto de
mostrar para vocês o seguinte também. Se vocês quiserem usar outra relação, basta você mexer nessa formulazinha assim, ó. A molaridade vai ser N1 dividido. Se eu quero saber esse valor em gramas, eu vou usar isso daqui, ó. M2 em gramas dividido por 1000. Certo? E aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter N1, esse 1 está muito grande, né? N1, que é a massa do soluto, massa molar do soluto, massa do solvente em gramas, dividido por 1000. Então, eu vou saber que a molaridade, estou usando aqui o primeiro vezes o inverso do segundo, eu chego nessa formulazinha aqui, ó, M2. E esse M2 está em gramas. Ou seja, todo mundo aqui está em gramas. Ó, grama, grama. Aqui eu vou usar em grama e grama por mol. Então, molaridade vai aparecer como mol por quilograma. E se você quer saber esse resultado final, você tanto pode transformar lá na hora que você estava fazendo o exercício, usando só essa relação, transforma logo, ou então você pode usar essa formulazinha também, que já fica transformado aí para quilograma. Mas o exercício aparece lá, por exemplo, 1.600 gramas. O que você vai fazer? Já transforma para quilograma, fica 1,6 quilograma. Pronto, fechou. Vamos a um exemplo. Vamos lá. Se eu tiver uma solução, vou preparar uma solução aqui, e para preparar essa solução eu vou usar ácido nítrico. Vou usar ácido nítrico aqui. HNO3. É um ácido forte, né? 3 menos 1, a gente estudou isso. Então 3 menos 1 hidrogênio, eu tenho 2, é um ácido forte. Eu tenho que colocar esse ácido em água, né, para fazer a solução. Então eu vou colocar aqui em 2 litros de água, eu vou adicionar esse ácido aqui em 2 litros de água. Tá? 2 litros de H2O. Quanto que a gente pode colocar aqui? Vou colocar aqui 160 gramas, por exemplo. 160 gramas disso daqui. Então, vamos colocar melhor, para ficar mais redondinho. Vou colocar 126. Isso, vai ficar melhor. 126 gramas eu estou adicionando na água. Olha só, um conceito importante, já para vocês saberem, quando vocês entrarem no laboratório, não dá bandeira. Você sempre coloca o ácido na água. Você sempre vai gotejar ali ou despejar, né? Vai colocar esse ácido na água, não a água no ácido. Porque a gente está falando de um ácido forte, pode ser ácido sulfúrico, se eu adicionar água aqui, isso vai explodir na minha cara. Tá? Eu vou receber vapores quentes ali e queimar minha cara. Beleza? Então você tem que saber disso. Ó. Sempre você vai colocar o ácido na água para fazer a solução. E isso bem devagarzinho ainda. Tá? Bem tranquilo, na maciota. Então, beleza. Eu adicionei aqui 120 gramas em 2 litros de água. E eu quero saber qual que é a molaridade dessa solução. Quero saber qual é a molaridade. Bom, o exercício ele pode te dar lá, ó, massa molar do nitrogênio, 14 gramas por mol. Massa molar do oxigênio, 16 gramas por mol. Massa molar do hidrogênio, 1 grama por mol. Ele te deu isso. E aí ele quer saber a molaridade, lembrando que essa molaridade ele quer em mol por quilograma. Só que ele deu alguma coisa aqui em quilograma? Não deu, ele deu em gramas, né? Não apresentou nada aqui em quilogramas. Então vamos lá.
A primeira coisa que eu vou fazer é encontrar o número de mols desse HNO3. Porque a molaridade não é número de mols do soluto que foi adicionado. Então o soluto é a massa sobre a massa molar. Então eu vou calcular primeiro o número de mols do HNO3, que é a massa que eu adicionei, que é de 126 gramas, dividido pela massa molar. Vamos calcular a massa molar aqui rapidinho, ó. Tenho 3 oxigênio, 3 vezes 16, 3 vezes 6. 18 vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 48 mais 1, 49. 49 mais 14 vai dar 63. Então 126 dividido por 63 grama por mol. Grama e grama corta. 126 dividido por 63 vai dar 2 mol. Então o número de mol é 2. Fechou. Agora eu tenho a quantidade em volume do solvente, que é 2 litros. 2 litros. Mas professor, e agora? Aqui é a massa do solvente. Em quilograma ainda, ali está 2 litros, é um volume. Como que eu vou fazer isso? Você tem que lembrar o seguinte. Qual que é a densidade da água? 1 grama por ml. 1 grama é 1 ml. 1 grama por ml é essa relação da densidade. Então, se eu sei que 1 grama é 1 ml, aqui eu tenho quantos ml? Tenho 2.000 ml. Então, olha a regrinha de 3, facinho, ó. 2.000 ml. Por que eu estou fazendo essa regrinha de 3? Nem precisava. Bastava você saber que esse 2 aqui vai dar quanto? 2.000 gramas ou 2 quilogramas. Mas às vezes pode ter valores diferentes, então você faz uma regrinha de 3 para você não errar. Então vai lá, ó. X vai ser igual a 2.000 gramas ou 2 quilogramas. Já que a gente está falando de molaridade, eu quero o resultado em mol por quilograma. Beleza. Olha tanto que ficou legal agora, ó. Molaridade será 2 mol dividido por 2 quilograma. E a molaridade vai ser então 1 mol por quilograma. Pronto. Tá vendo aí que o exercício pode te cobrar de várias formas o seu entendimento em transformação de unidade, relação entre o número de mols, como você vai fazer, montar essa solução. Né? Então o exercício ele pode cobrar dessa forma. É claro, isso aqui tem um enunciado enorme para você, cheio de dados, densidade da água, densidade aí que está aparecendo de outro solvente. Então, essa que é a complicação que você tem que saber desenhar os seus dados ali, sempre fazendo de forma organizada, para você não ficar perdido na hora de resolver o exercício, beleza? Então, nesse vídeo, a gente viu frações molares e molaridade. Era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar de... Não acabou não. Diluição, né, e misturas de soluções. E depois, titulação, para daí fechar esse nosso capítulo que está bem recheado aí de cálculos aparecendo, né? Mas é uma partezinha legal, se você começar a resolver, você vai ver que vai ficando legal, vai ficando mais fácil. Não deixa para, né, depois tentar resolver isso, mesmo que a gente não esteja cobrando tanto de vocês essas resoluções, não fica só copiando, vai lá, tenta, cara, tenta. Vocês estão fechando aí o ano e tomara, e eu espero e acredito em muitos aí, principalmente tem umas estrelinhas aí que eu adoro, que são feras na química, né? Então, eu espero que todo mundo vai alcançar o seu objetivo. Para isso, vocês têm que fazer muito exercício e trabalhar bem, beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau.